Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o momento em que ouviremos a palavra de Deus na voz do pastor Rangel Hussein. Ministério O Poder do Evangelho de Cristo. A palavra de hoje ouviremos no livro histórico, no Novo Testamento, é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, começando no versículo número 1 até o versículo de número 6. Mas antes que nós entremos para a leitura da palavra do Senhor, eu peço para que incline a sua cabeça e juntos vamos rogar ao Pai para que possa nos abençoar neste tempo da ministração. Oremos juntos. Pai da graça, nesta linda noite, venho diante da Tua presença, louvando ao Senhor, pela graça, pela misericórdia e pela proteção que o Senhor tem me conferido, ao ponto de estar aqui nesta noite, para poder trazer a Tua palavra diante dos irmãos que me ouvem. Meu Deus, abençoe este tempo. Meu Pai, te peço também para que o Senhor possa quebrar toda a força inimiga que se levanta no tempo da ministração da sua palavra, porque o inimigo não se alegra onde se louva, onde se adora, onde se bendiz o seu nome. Por isso, meu Pai, eu te peço nesta linda noite, para que o Senhor Deus possa quebrar toda a força diabólica, toda a força maligna, para que a tua mensagem chegue de perfeitas condições aos seus amados filhos. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. A palavra está escrita assim, neste livro que eu acabei de falar, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 ao verso 6. No primeiro versículo do capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor: certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram para a área do templo. Havia no templo um portão chamado Formoso. Todos os dias, um homem que era paralítico, desde que nascera, era carregado até lá. Ele ficava perto do portão, pedindo esmolas às pessoas que entravam na área do templo. Quando este homem viu que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu a eles uma esmola. Pedro, assim como João, olharam bem para ele. Então Pedro disse ao homem: olha para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. Mas Pedro lhe disse: eu não tenho nenhum dinheiro para dar, mas vou lhe dar o que tenho em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. E, pegando a mão direita do homem, Pedro o puxou até que se levantasse. No mesmo instante, os seus pés e tornozelos ficaram fortes. E dando um salto, o homem ficou em pé e começou a andar. Ela entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Louvado seja o nosso Deus nesta linda hora. É o momento em que estamos a ouvir esta linda mensagem escrita por homem de Deus, o médico Lucas. Ela escreve este episódio para os irmãos em Cristo. Então nós estamos a ouvir que Pedro e João, eles iam para o templo do Senhor para poderem adorar a Deus. Eles iam para a casa de oração para poderem louvar ao seu Criador, para poderem bendizer ao nome do Senhor, para poderem celebrar ao nosso Deus. E quando eles iam para o templo, a Bíblia diz que, chegando eles no templo, na porta, eles encontraram lá um homem coxo desde a nascença. Aquele homem era levado sempre pelos seus familiares para poder estar naquela porta da igreja, para estar a pedir esmola
para todos os irmãos em Cristo que entravam para a igreja para poderem adorar. Já era um hábito que estava na família. Todos os dias levavam o homem para poder colocar na porta da igreja. E aqueles que entravam para a igreja davam alguma esmola àquele homem. Isto levou muito tempo. O homem não tinha outra ocupação na vida, porque ele era coxo, não tinha nenhum favor a respeito dele. Todos os planos dele estavam bloqueados. Ele servia de sustento para os seus familiares. Mas no dia em que Pedro e João chegaram naquela porta formosa, a Bíblia diz que chegaram e encontraram aquele homem coxo. E quando viram aquele homem, eles aproximaram-se diante dele. Chegando bem perto deles, aquele homem ficou atento, porque viu a aparência daqueles homens era diferente. Sabe, meus irmãos, quando alguém tem a presença de Deus em si, ele realmente convida uma expectativa naquela pessoa que lhes vê. É o que aconteceu também na vida daquele coxo, quando viu Pedro e João aproximando perto dele. Dentro do coração dele, ele pensava e falava assim: hoje receberei um bom presente. Eu creio que esses irmãos que vêm, esses servos do Senhor, darão-me o maior que eu preciso. Mas não é o que aconteceu. Pedro e João, chegando perto deles, repararam para ele e disseram para ele: homem, repara para nós. E ele reparou para Pedro e João. Ele disse que fita bem os seus olhos para nós. Ele reparou. Ao reparar os homens de Deus, disseram para ele: nem ouro e nem prata nós temos para te dar. O que nós temos, isto te daremos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda agora. A Bíblia diz que naquele mesmo instante em que os homens de Deus liberaram aquela palavra de poder, aquele homem levantou-se e eles apoiaram ele pelo braço e ele levantou. Os seus joelhos ficaram firmados. A Bíblia diz que ele louvou a Deus, saltou, glorificou, ficou alegre. E ele entrou com os homens de Deus para dentro do templo do Senhor e glorificou a Deus. Meus queridos irmãos, esta mensagem do Senhor, ela vem diante de nós neste preciso momento. Nós bem sabemos que na vida em que nós levamos, muitas coisas difíceis nos aparecem. Existem algumas coisas que quando nós começamos a analisar, nós pensamos que nós não podemos dar mais um passo para frente. Nós pensamos que tudo para nós está no fim. Nós pensamos que do fundo do poço nós estamos, não podemos mais ter nada do bom diante de nós. Este homem pensou que não tinha mais solução na sua vida. Ele pensava que não tinha mais nenhuma esperança dentro da sua vida. Mas Deus dos céus lembrou-se dele naquele dia. Por isso que enviou os seus homens para aquele lugar. Meus irmãos, uma coisa que precisamos de saber é que quando nós estamos embaixo, nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento de carência, nós estamos num momento de falta, nós estamos num momento de perseguição, o inimigo celebra contra a nossa derrota. O inimigo celebra contra aquele momento difícil que nós passamos. E ele fica contente de que estamos no nosso ponto máximo. Dali não iremos subir, dali não iremos chegar para outro lado. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu querido irmão que me ouve ali, você precisa de acreditar que o Deus que nós adoramos, Ele é forte. O Deus que nós adoramos é um Deus maior. O Deus que nós adoramos é um Deus da vitória. O Deus que nós adoramos é um Deus que age no momento certo. Enquanto nós pensamos que nós já não temos uma saída, o nosso Deus começa agindo a partir daí. Precisa de acreditar que os dias difíceis que você está passando agora não irão caracterizar a sua vida até o fim. O Senhor Deus dos céus, Ele está no controle da sua situação, Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle dos momentos difíceis que você está passando. Mas isso tem dias contados. O Senhor Todo-Poderoso, Ele vai inverter este cenário, porque você é filho amado de Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus nesta noite.
Meu irmão, eu quero que você perceba que você está adorando um Deus vivo. Você precisa de entender que o Deus que está na sua vida não é o homem para que possa mentir, não é o homem para que possa te esquecer, mas é um Deus vivo que lembra-se de nós. Mesmo que todas as pessoas deixem de lembrar de você, deixam de olhar para você, deixam de desejar o bem para você, você não fique frustrado, você não fica desesperançado. Precisas de acreditar dentro de si que existe alguém que nunca e jamais irá te esquecer. O nome dele é Deus Todo-Poderoso, o nome dele é Yahweh, o nome dele é El Shaddai, o nome dele é Jeová Nissi, o nome dele é Jeová Shimael, o nome dele é Jeová Rafa, o nome dele é Jeová Shedekenum. Este não te esquece, meu irmão. Precisa estar ligado a ele. Ele sempre irá te ajudar nos momentos difíceis. Aquele homem recebeu a bênção que ele precisava, recebeu o milagre que ele esperava. Meus irmãos, o nosso milagre está na presença de Deus. O tempo de Deus se chegar, as coisas hão de começar a acontecer normalmente, para a glória do nome de Deus. Aleluia. Satanás não tem poder para conter aquilo que o Senhor determinar sobre a nossa vida. O demônio não tem poder para bloquear aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. No tempo certo, na hora de Deus, as coisas hão de começar a acontecer segundo a vontade de Deus. Eu lhe encorajo nesta linda noite, meu irmão, na palavra de Deus. Continue firme com este Deus, pare firme com Ele, não volte atrás, não desanime, tenha ânimo na presença dEle, porque a sua vitória está quase para te alcançar, a tua vitória está quase para te alcançar, e ela daqui a um tempo vai te alcançar. Continua firme, continua forte, apesar dos momentos difíceis que nós estamos a passar agora, mas você não saia diante da presença de Deus, continua ficando firme com teu Deus, não saia da presença, pare firme diante do Senhor. O que os homens hoje dizem maldição, o Senhor irá converter em bênção, porque você não é um filho da maldição. A partir do dia que você aceitou a Jesus como teu Salvador, automaticamente você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Você precisa de saber que você não é anteado, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, há direitos, há promessas que o Senhor colocou dentro da sua vida, em nome do Senhor Jesus. O coxo ficou feliz. Eu quero acreditar que a família dele, que habituavam comer por causa dele, naquele dia foi o dia mais triste para eles. Não celebraram por causa daquela libertação, mas eles se prepararam para os homens de Deus, Pedro e João, como sendo inimigos. Mas para aquele homem coxo, era uma alegria bastante transbordante dentro do seu coração, porque o que ele não esperava acontecer, aconteceu naquele dia. O milagre de Deus vem de uma forma surpreendente. Não é uma coisa que nós podemos formular ou pegando uma caneta, escrevendo num papel. Mas o milagre de Deus acontece de repente, sem que nós esperemos, mas de repente o milagre acontece. De repente a graça cai sobre nós. É o que aconteceu para aquele homem naquele dia. Esteja tranquilo com seu Jesus, esteja seguro com seu Jesus, esteja firme na presença deste Jesus, porque tudo quanto Ele promete vai acontecer. O tempo está com Ele. Não veja tudo a demorar. O Senhor está preparando melhores coisas para você. É possível que você está pensando numa coisa que seja prioritária sobre a tua vida, mas Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que você precisa melhor. Então não fique atribulado o seu coração. Pare firme com Cristo, pare firme com Todo-Poderoso. Assim como Ele liberou milagre a partir do seu servo para aquele homem coxo, também o seu milagre está por chegar. Também o seu milagre está por chegar.
a sua súplica, ela tem chegado diante da presença de Deus. O que está acontecendo na sua vida, as perseguições, a tribulação, os problemas, as pessoas que não vão com a sua cara, as pessoas que não querem saber de você, as pessoas que te desprezam hoje, as pessoas que te dão nome hoje, as pessoas que te desejam mal hoje, amanhã verão você em cima, em nome de Jesus, aleluia. Você não é um filho da derrota, você é um filho da vitória com Cristo. Todos aqueles que têm Cristo são vitoriosos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus nesta linda noite. A bênção do Senhor alcance você que me ouve neste momento. Eu quero acreditar que o Senhor Deus, Ele está abençoando a sua vida a partir desta ministração. Deus abençoe grandemente você. Deus abençoe grandemente a sua família. Deus abençoe grandemente tudo quanto você faz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Este é o tempo em que nós queremos chegar mais uma vez na presença de Deus, agradecendo a Deus por este tempo, por esta mensagem que Ele nos deu nesta noite. Eu quero acreditar que a partir desta mensagem algo novo começará a acontecer dentro da sua vida. A partir desta mensagem, coisas novas e milagrosas vão começar a acontecer na sua vida. A partir desta mensagem, há uma chuva de milagres que hão de acontecer diante da sua vida. Não duvide, Senhor está no controle, Senhor está contigo. Não tema, coloca a sua expectativa, coloca a sua fé diante da presença de Deus. Não esteja preocupado com as vozes que soam na sua direção, mas você precisa somente de ouvir uma voz, que é a voz do Todo-Poderoso, porque as vozes podem nos inquietar na nossa fé, as vozes podem nos tirar diante da presença de Deus, mas a voz, que é a única voz do nosso Deus, ela tem tudo que nós precisamos. Esteja atento aos seus ouvidos, para somente ouvir o que sai da boca do nosso Senhor. Louvado seja o Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Queremos orar juntos nesta linda noite, para agradecermos a Deus por este tempo da palavra. Sei que esta palavra abençoa a sua vida nesta noite. Incline a sua cabeça mais uma vez nesta noite, e todos vamos orar juntos para louvarmos a Deus e pedirmos para que este Deus esteja realmente em nossas vidas e comece a abençoar a nossa vida em todas as áreas, na semelhança que Ele abençoou aquele coxo que estava desesperançado. Também Deus, até os dias de hoje, Ele está a abençoar aos seus filhos. Continue firme na presença de Deus. Vamos orar juntos mais uma vez diante da presença do nosso Pai. Pai, te dou graças mais uma vez nesta linda noite, por este tempo, Jeová Deus, que o Senhor nos deu hoje. É o privilégio ímpar de podermos ouvir a sua palavra. Meu Deus, por intermédio do teu servo, Deus abençoe grandemente a todos os irmãos que puderam ouvir esta ministração. Deus abençoe a vida de cada um deles. Coloque a fé dentro de seus corações, coloque a esperança dentro de seus corações, que o milagre que mais eles choram, de ti, meu Pai, é onde virá o nosso milagre. De ti, meu Deus, é onde virá a nossa resposta. Coloque a fé na vida de cada irmão que me ouve neste momento. Abençoa, meu Pai, aquele irmão que se encontra debilitado, fraco no espírito, aquele que está desesperançado agora, aquele que perdeu toda a expectativa de vida, porque ele realmente sofreu uma pressão do inimigo, sofreu uma pressão do diabo. Mas o Senhor Deus, por intermédio desta palavra, venha avivar a vida deste irmão, venha avivar a vida desta irmã, venha avivar, meu Pai, a vida dos seus filhos, para que o Senhor Deus, eles continuem a acreditar, continuem a confiar em ti, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Todo-Poderoso. Abençoe, meu Pai, tremendamente a todos que ouviram esta mensagem, no nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus.